verdade bíblica, né? Sobre a verdadeira adoração e a idolatria. O que é adoração verdadeira e o que é idolatria, né? De fato, vamos ver de acordo com o texto bíblico, não é de acordo com história, não é de acordo com a igreja batista ou igreja assembleia ou qualquer outra igreja ou religião, não, de acordo com o texto bíblico, o que é verdadeira adoração, tá? E idolatria, tá bom? Então, vamos lá, mais um encontro, terceiro, né? Vamos lá. Marcos, você coloquei pela ordem Marcos, vamos lá. Olha lá. Primeiro ali, lá em cima, no caso Marcos, nossos textos que nós vamos ler lá em cima. Os três textos apresentados ali são da mesma abordagem, tá? A mesma situação histórica, o mesmo acontecimento, registrado em três livros, tá? Marcos, Lucas e Mateus. Nós iremos começar com o texto de Marcos, tá? Como eu disse, o fato é o mesmo. A maneira de registrar é um pouco diferente em cada texto, tá? Mas eu coloquei para deixar bem claro, tá? O que a Bíblia diz sobre isso, tá? Sobre a família espiritual de Jesus. Vamos lá, o primeiro texto, então, Marcos 3, do 31 ao 35. Marcos 3, muita calma nessa hora, tranquilidade para ler o texto bíblico, né? E seriedade para fazê-lo, né? É o texto de Deus, é a palavra de Deus, né? Então, muita calma, né? Muito cuidado para ver o que o texto diz, o que de fato o texto diz. Marcos, então, 3, tá? Marcos 3, do 31 ao 35. Vamos lá. Quem pode ler, leia ali, está na tela, mas também está aí no seu texto. Confere aí, tá? Confere ver se é isso mesmo. Vamos lá. Então, olha bem, Jesus estava num determinado lugar, tá? Uma casa, e o texto diz, Marcos 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, tá? Mãe e quem? Mãe e quem? Irmãos. Irmãos de quem? De Jesus. Irmãos de Jesus de sangue. Há religiões que dizem que Jesus... há religiões que dizem que Jesus, na verdade, nunca tomou forma corpórea. Nunca teve corpo. Há religiões que dizem isso. Né? Há religiões que falam que não eram irmãos de sangue de Jesus. Há ideias de que eram primos de Jesus, por exemplo. Mas o texto não diz isso, tá? O original, em momento algum, aponta para isso. Então, vamos lá. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, tá? Ficou do lado de fora, tá? Mandaram chamá-lo. O verso 32, o que diz? O verso 32. Então, olha bem, foram falar com Jesus. O texto mostra claramente que foram falar com Jesus. Chegando para Jesus, o que eles disseram? Tá?
Então, muita gente estava sentada ao redor dele. Dele quem? Mais uma vez, Jesus, né? E lhe disseram, olha, falaram para Jesus, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, eles estavam, a família de sangue de Jesus estava do lado de fora, família de sangue, mãe, e agora o detalhe, irmãos e irmãs. Mandaram chamar Jesus. Então, Jesus aqui, então, diz assim, eles falaram com Jesus, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Certo? Irmãos e irmãs. É muito claro no texto. Irmãos e irmãs. Então, essas ideias, essas teorias que não têm apoio bíblico, não têm fundamento bíblico. Por que não tem? Porque não tem. Não adianta. Tá? Qualquer estudante simples das Escrituras, não precisa nem ser um linguista, não precisa nem ser um cara... É só analisar o texto e vai observar que realmente é isso mesmo. Tá? Era a família de sangue de Jesus. Isso vai ficar claro na maneira como Jesus coloca a situação posteriormente, que nós vamos ver. Tá? Certinho? Vamos então mais aqui um versículo 33, tá? Tá lá, agora o 33. Então ele, no caso Cristo, lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus não sabia quem era a mãe dele e a mãe, irmãos, irmãs dele? Ele não sabia? Claro que sabia. A pergunta tem um sentido, uma pergunta, podemos chamá-la de retórica, para poder provocar uma reflexão e dar uma lição. Certo, gente? Já pensou? Vamos imaginar isso, suponhamos, né, que alguém está lá e os pais chegam e aí a pessoa vai chamar e fala assim, ó, sua mãe está lá fora e seus irmãos estão lá fora, seu pai e tal, assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, ou ele está maluco, ou ele está doido, ou ele tem algum objetivo com isso daí. Porque é óbvio que Jesus sabia tudo, e sabia, lógico, né? Quem era o seu pai, sua mãe, seus irmãos, no sentido, né, humano da palavra, humano, tá? No sentido humano da palavra, claro. Então, ele perguntou, então, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí, vamos agora aguardar a resposta, né? Vamos lá. Tá? Vamos lá. O outro versículo 34. Ele ainda vai argumentar ainda, né? Antes da resposta, ele vai ainda fazer, eu não sei, eu acho que ele fez a pergunta assim, quer ver? Eu penso que Jesus fez a pergunta, esperou um pouquinho, olhou a turma assim, porque tem uma pergunta, está esperando a resposta, não é verdade? Não é, doutor Guilherme? Está esperando a resposta, não está? Está ou não está? É isso? Ele espera e ele quer dar uma lição, ele quer ensinar alguma coisa, tá? Então, aí ele deu aquela olhada, vamos ver o texto então, se é isso, olha lá.
Então vamos tentar mostrar como foi, basicamente. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao quê? Ao redor, ao redor, ele fez a pergunta, olha lá, não é difícil entender, gente, é só entrar na cena, vamos entrar na cena. Ele faz a pergunta, quem é minha mãe, né? E meus irmãos? Quem? Aí ele olha, espera alguém falar, ninguém fala nada, porque você respondeu o quê? É claro que ele sabe, é lógico que ele sabe, tipo isso, né? Então, mas ele passa aquele olhar dele, esperando uma resposta, e aí ele diz o quê? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz, eis o quê? Eis minha mãe e meus irmãos estão aqui, vocês. Confundiu tudo, não confundiu? Confundiu ou não confundiu? Confundiu, né? Ele passa a olhar, os discípulos, lembrando que a família de sangue de Jesus estava do lado de fora da casa, da residência. Ele pergunta aos seus discípulos. Ele diz, ele afirma, ele pergunta quem, e ele afirma, vocês. Eis, eu acho até que ele apontou, Deus não diz, mas vamos pensar que se fosse uma encenação, ele disse assim, vocês, ó o meu dedinho, aí Samuel, meu dedinho, vocês, são minha mãe e meus irmãos. Então ele diz, eis minha mãe e meus irmãos, vocês fazem parte da minha família, e aí eu posso estender isso para minha família espiritual, vocês, mas ainda tinha algo a dizer, para poder completar o raciocínio aí, ainda há algo a dizer. Vamos lá agora no versículo 35, nós estamos em Marcos 3, agora o 35, vamos lá, o 35, o que diz o 35? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã. Então, olha bem, e agora? Deu para entender agora? Deu? Deu ou não deu? Deu? Tranquilo, não é? Não é verdade? Portanto, concluo, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele está dizendo, em outras palavras, a minha mãe não tem primazia. A minha mãe de sangue e os meus irmãos de sangue e as minhas irmãs de sangue não são melhores do que vocês no reino de Deus. Todos são meus irmãos, todos são iguais espiritualmente e fazem parte da minha família. É isso que ele está dizendo. Claramente, é isso que ele está dizendo. Ele está deixando claro que não era por ser a mãe dele, de sangue, tá? Irmãos, que eles teriam primazia, que eles seriam tratados de forma especiais. É isso que ele está dizendo. Ele está declarando com todas as letras possíveis, né? Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, concluo uma coisa, falo uma coisa para vocês, qualquer, quando diz qualquer, né, gente? Qualquer o quê? Pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer que fizer o quê?
a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Pronto, fechou aí. Fechou então? Vamos ao outro texto, que é basicamente o mesmo fato, o mesmo acontecimento, narrado com algum detalhe, né, diferente, mas basicamente o mesmo texto, o mesmo acontecimento, tá? Vamos lá então, agora o texto é Lucas capítulo 8, 19 a 21. Esse é menorzinho, né? Lucas 8, 19 e 21. Isso. Vamos chegar lá. É tudo ao vivo e a cores, tá? Gente, até falar sobre ao vivo e a cores, os irmãos que não têm um costume de assistir o meu canal, ajude a assistir o canal, tá? Porque eu sei que o irmão pode falar assim, não, mas eu já ouvi a mensagem lá no templo. Mas você está fazendo uma caminhada, está fazendo alguma coisa assim, está em casa, coloca para assistir, porque isso ajuda o canal da gente. Nós passamos agora de 9.000 inscritos, pela graça de Deus, amém? 9.000, isso não é brincadeira não, meus irmãos. Então é uma bondade de Deus, vamos aproveitar. Então pega lá, eu coloco os links lá das mensagens, procura lá nos grupos e tal, acesse ele, veja lá, isso ajuda o meu canal. Meu canal precisa de horas, né? E quanto mais você assistir, curtir, comentar, é claro que ele avança mais. Eu parei de fazer, eu estava fazendo devocional todos os dias, mas eu parei desde quando eu mudei e até ainda não voltei. Mas eu pretendo voltar com novos vídeos e tal, se Deus quiser, tá? É só informando aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Lucas capítulo 8, versículo 19 e 21. Vamos lá agora, tá? Agora nós vamos ler um pouquinho mais rápido, porque é um texto, digamos, é o mesmo fato, só que narrado de forma diferente, agora através do autor Lucas, tá? Isso aí é até interessante, né? O mesmo fato narrado por três autores, basicamente aqui, né? Nesses três que nós colocamos, autores diferentes, tá? Isso é um testemunho, né, da veracidade, né, da verdade do texto da palavra de Deus. Vamos lá, então? Lucas, então, 8, 19. Leiam, fazer o favor. Então, olha bem, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da concorrência de povo, ou do povo, né? Então, vieram ter com ele, está aqui falando, né? A família, o texto também trabalha sobre a família de Jesus, tá? Então vieram ter com ele sua mãe, né? Mais uma vez aí, sua mãe e seus irmãos. E não podiam, porque estava lá num local e tal, e muita gente, muito, né, uma multidão e tal, ficou muito difícil. Então vamos lá, é um texto menor, verso 20. Olha o que diz. E lhe comunicaram. O que falaram para Jesus? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Querem ver-te. Tá? Então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Vamos supor que você esteja em um determinado lugar. Mas a casa está muito lotada. Você não tem como você entrar na casa, né? Mas só que o seu filho está lá dentro, ou sua filha. Você fala para alguém, irá falar,
com a sua filha ou seu filho, que está na casa, que você está lá, tá? Essa é a cena, tá? E aí a pessoa vai lá, então, dá o recado. Qual o recado? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Isso daí, tá? Agora, olha o comportamento de Jesus, que é claro, né? É o mesmo fato. Então, olha como ele diz. Não, vê o texto. Agora, o 21. O que diz? Minha mãe e meus irmãos, olha bem, é um texto menor, tá? Em termos de quantidade de versículos até, mas basicamente diz a mesma coisa. Ele, porém, ou seja, Jesus, de dentro da casa, né? De dentro da casa, tá? Ele diz, ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, peraí. Quem é mãe de Jesus? Irmãos de Jesus. Quem é? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. É simples. O que Jesus está falando? Quem é mãe de Jesus e irmãos? O que Jesus está ensinando? É ele que está ensinando. Quem é mãe e irmãos de Jesus? Quem faz parte da minha família espiritual? Aquele que ouve a palavra de Deus e a praticam. Exatamente isso. Esse faz parte da família espiritual de Jesus. E é justamente isso que ele está trabalhando, tá? Ele no texto não diz que ele falou assim, sim, estou indo lá, já vou, estou correndo, hoje, dá licença aí, eu vou. Não, nada disso. É uma missão que ele está dando para todos naquele contexto e agora, né? E está registrado isso claramente nos textos, tá? De que realmente aquele que ouve a palavra de Jesus Cristo, de Deus, e aquele que pratica, não é aquele que só ouve, não, pratica, esse sim, faz parte da família de Jesus, faz parte da família de Deus, é isso daí, tá? Vamos lá agora. Agora, o outro texto que nós temos agora é o de Mateus, tá? A gente vai fechar isso aqui, para a gente fechar com o último texto lá. Como eu faço num sistema um pouco mais devagar, com um pouco mais calma, demora um pouquinho mais, mas porque eu estou tentando ser didático, e aqui tem pessoas de várias faixas etárias e tal, e claro, né, então é preciso, né, o nosso, e quem está ouvindo também, assistindo também, ou vai assistir depois no canal do YouTube também, para entender claramente os textos, por isso eu vou muito cautelosamente assim, tá? Vamos lá agora, Mateus, então, Mateus 12, 46 a 50. Bom, como é o mesmo fato, é o mesmo acontecimento, narrado de forma diferente, esse aqui é um pouco mais amplo, não tem problema, a gente só vai basicamente passar nos versículos, tá? Vamos lá. O que diz ali? Falava ainda Jesus ao povo, e esses suas mães e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. Então, basicamente a mesma coisa. Falava ainda Jesus, Mateus 12, 46, falava ainda Jesus ao povo. E eis que sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora, procurando falar-lhe. Pronto, estão querendo falar contigo. Muito bem, agora vamos lá, 47. Basicamente a mesma coisa. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Vamos lá agora, o 48. É bem mais assim, de acordo com o texto, né, a redação de Marcos, né?
Vamos lá, verso 48, o que diz? Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele faz uma pergunta, ele respondeu perguntando: quem é? Já sabemos, já expliquei. Vamos lá, agora o 49. Eu só estou mostrando, irmãos, que os 3 livros do Evangelho, tá? Mateus, Marcos e Lucas traz basicamente o mesmo acontecimento com redação diferente, para mostrar claramente aonde Jesus queria chegar, o que ele queria ensinar à igreja dele, tá? Olha lá, versículo 49, o que diz? Esse texto deixa mais claro: estendendo a mão para os discípulos, disse: eis o que? Eis minha mãe e meus irmãos. Tá, 50, o que diz? Então, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, olha, fez a vontade do meu Pai, pronto, está na família. Beleza, gente? Beleza? Fez a vontade do meu Pai, está na família. Não fez a vontade do meu Pai, não está na família. Pronto. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o quê? Ele afirma: esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus tinha irmãos e irmãs, tá? Certo? E não adianta, no original está lá no grego, é isso mesmo, tá? Não adianta tentar levar para outros caminhos, eram primos, ou não, é isso mesmo, é isso que diz o texto mesmo. Tanto é que é uma diferenciação muito clara entre a família de sangue, mãe, irmãos e irmãs, e ele quer dar uma lição para mostrar a família espiritual, que é todo aquele que faz a vontade do Pai. Fez a vontade do Pai, tá? Está na família de Deus. Não fez, não está. É isso que ele diz. Então, vamos lá, agora vamos lá no último texto, que é o texto de João, né? O texto de João, olha lá. João capítulo 1. A gente fechar essa mensagem de hoje. Olha lá, João capítulo 1, chegando aqui, vamos chegar, chegando, pronto, chegamos, muito bem, a partir do 11, vamos lá, olha, a partir do 11 aí, do 11, leiam, por favor. Então, olha bem, veio para o que era seu, quem veio? Jesus Cristo. Como nós sabemos disso? Texto e contexto, tá? Veio para o que era seu, e os seus, o povo de Israel, o quê? O povo de Israel aceitou Jesus, recebeu Jesus como nação. Eles nunca aceitaram, nunca receberam Jesus como nação, não. Alguns judeus creram em Jesus Cristo, sim, é verdade, mas a nação de Israel não. Então, veio para o que era seu, no caso Israel, e os seus não o receberam, negaram ele, rejeitaram ele, como Messias, como Salvador, certinho? Bom, vamos lá, agora lá, verso 12. Mas aí diz o que? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê?
filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ou seja, no nome de Jesus. Então, qual é o critério para eu ser filho de Deus? Crer em Jesus Cristo. Todos são filhos de Deus, no sentido humano de criatura, todos são filhos de Deus, no sentido humano de criatura, mas espiritualmente só quem crê em Jesus Cristo é filho de Deus, só quem crê em Jesus Cristo faz parte da família de Deus, ponto. Mas eu tenho religião? Não, é isso que a Bíblia diz, tá? Está ligado? Crê em Jesus ou não? Creu no Filho, tem um Pai. Tem outro texto que diz isso. Crê no Filho, tem um Pai. Não creu, não tem Pai. Não tem vida eterna. Não tem vida eterna. Crê no Filho, tem vida. Não crê, não tem. Pronto. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, fazem parte da família espiritual, a saber, aos que creem no seu nome, claro, no nome de Jesus. Agora vamos lá, verso 13, vamos fechar. Olha lá. Esses filhos não nasceram da carne, não são gerados pela carne. Todos nós que fomos gerados pela carne um dia, não fomos? Quem veio da... Todos nós somos gerados um dia. Tem mãe, tem pai, não tem? Todo mundo tem que ter, mãe e pai. Certo? Agora, aqui, a geração... Nós nascemos da vontade de Deus, porque nascemos em Cristo Jesus, quando cremos em Jesus, olha lá. Mas os quais não nasceram do sangue, tá? Nem da vontade da carne, o nascimento espiritual. Tá lá, nós lemos o texto. Quem crê no Pai, quem faz a vontade do Pai, ele o quê? Ele faz parte da família espiritual, da família de Deus. Então é isso daí. Os quais não nasceram, esses filhos de Deus não nasceram da carne, né? Não são simplesmente criaturas de Deus, eles são filhos espirituais, nasceram em Cristo Jesus, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, é esse sentido, tá? A vontade de Deus, no caso. Vamos lá agora para a gente fechar aí o 14, tá? Agora sim. E o verbo desejado e a pessoa cheio de graça e verdade, redimido da sua glória. Então, e o verbo se fez, olha lá, e o verbo está com letra, o início lá está com letra maiúscula, porque o verbo é Jesus Cristo, a palavra, o Logos, Jesus Cristo. E o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, tem gente que nega isso, lamentavelmente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, do único Filho de Deus, do único Filho do Pai, certo? Nós vimos a sua glória, tá? Então, cremos em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Se não crermos em Jesus Cristo, nós não somos filhos de Deus no sentido espiritual da palavra, tá bom? Somos criaturas? Sim. Somos filhos no sentido humano? Sim, porque Deus é o Criador, mas no sentido espiritual, faz parte da família de Deus, só aquele que crê em Jesus Cristo e segue Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Amém? Passou até mais um pouquinho do que eu pensava, mas tá bom. Deus abençoe, então, a família espiritual de Jesus, tá? A família espiritual de Jesus, tá certo? Vamos orar?